nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois do nosso catecismo ter falado sobre os mistérios do Natal, os mistérios da infância de Jesus, os mistérios da sua vida oculta, começa a falar também dos mistérios da sua vida pública. Começa com o batismo, depois as tentações, e aí nós chegamos ao anúncio central de Jesus, que é o reino de Deus. Então, com isso, nós chegamos ao parágrafo número 541. O reino de Deus está bem próximo. E aqui o nosso catecismo começa citando o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando nestes termos o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa nova, crede no Evangelho. Ou seja, para São Marcos, esse é o cerne da pregação de Jesus. O reino de Deus realmente está no centro da pregação de Jesus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. E na quarta-feira de cinzas nós nos lembramos dessa passagem, já que uma das fórmulas que nós usamos na imposição das cinzas é justamente esta: convertei-vos e crede no Evangelho. O evangelista São Marcos, ele tem essa introdução: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Para cumprir a vontade do Pai, o Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Quem nos fala isso é a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Então vejam, meus queridos, o reino dos céus não é apenas aquele do final dos tempos, da escatologia, da segunda vinda de Cristo. Ali será a vinda do reino definitivo. O Vaticano II fala que o reino de Deus já está no meio de nós, ainda que em semente. Diz que a própria igreja é já o reino de Deus, ainda que em semente. Significa que ela precisa ainda desabrochar nas suas potencialidades. De qualquer maneira, o Catecismo e o Concílio Vaticano II são muito claros. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino de Deus na terra. O reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Mais uma vez, é uma citação da Lumen Gentium, só que agora no parágrafo número 2, no item número 2. A vontade do Pai é elevar os homens à participação na vida divina. São Paulo vai dizer, né, que o Pai deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E o que é salvação? É levar os homens à participação na vida divina. Acho que nós nunca vamos falar suficientemente sobre essa realidade, uma vez que até no processo da nossa santificação, nós, latinos ou ocidentais, usamos esta expressão santificação. Os orientais preferem divinização. Nós somos chamados a participar da divindade do Cristo. É a expressão que o sacerdote usa quando ele, ali no momento da preparação das oferendas, ele mistura um pouquinho, uma gota d'água no cálice com vinho e diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, Jesus realiza esse projeto do Pai justamente com a sua pregação, com as suas obras. O Pai, por sua vez, realiza essa sua vontade de elevar os homens à participação na vida divina, reunindo a humanidade em torno de seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião
das pessoas que aderem ao projeto de Deus em torno de Jesus é a igreja, que já na terra é a semente e o começo do reino de Deus. Mais uma vez, Lumen Gentium, no número 5. A igreja é já na terra semente e começo do reino de Deus. Claro que o reino de Deus é mais amplo do que a igreja, e o concílio também lembra disso, né? De tal maneira que fora dos limites visíveis da igreja, inclusive nas outras religiões, inclusive nas outras culturas, no mundo da ciência, nas pesquisas, nas conquistas que a humanidade vai fazendo pela sua inteligência, já existem sementes do verbo e, portanto, existem sementes do reino de Deus. A igreja é também o reino de Deus já presente na terra, ela é o começo do reino de Deus, ainda que em germe. Chegamos então ao parágrafo 542. Cristo está no centro deste congraçamento, desta união de todas as pessoas na família de Deus. Uma expressão que eu acho muito bonita, né, de São Pedro, é que nós somos concidadãos dos santos. Então, o Cristo convoca a humanidade junto de si, por sua palavra, pelos sinais, os milagres que ele realiza e que manifestam o reino de Deus, e também pelo envio dos seus discípulos missionários. Jesus realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério pascal, sua morte e sua ressurreição. Aliás, é São João que vai dizer isso, João 12:32, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É interessante que algumas versões manuscritos dizem, quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim, não apenas todas as pessoas a mim. E nesse sentido, por exemplo, São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, tem reflexões muito bonitas sobre a valorização do trabalho humano como sendo participação desta obra de Cristo, que na cruz ele atrai todas as coisas a ele. De modo que o trabalho, por mais simples que seja, por mais humilde, ele é uma participação, pode se tornar uma participação nessa transformação, não apenas da humanidade, mas de todo o cosmos, pelo Cristo. E a esta união são chamadas todas as pessoas. Isso, mais uma vez, é a Lumen Gentium que vai nos dizer no seu número 3. Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja. Significa luz dos povos. Luz dos povos não é a Igreja, é Cristo. Cristo, luz dos povos, é aquele que congrega toda a humanidade na sua Igreja. Então, meus queridos, com isso, nós terminamos mais um pequeno bloco falando desta realidade. O reino de Deus já está bem próximo. O reino de Deus já está no meio de vós. Então não é o caso de buscá-lo longe, não é o caso de buscá-lo nas estrelas. O reino de Deus já está no meio de nós, como Jesus mesmo disse. Então queremos pedir àquela que melhor acolheu a proposta de Deus no seu coração, a Santa Virgem, que interceda por nós e que todos nós possamos, os batizados e batizadas, sermos os discípulos missionários, as discípulas missionárias, de que o mundo tanto precisa, de que a igreja tanto precisa e que o Senhor deseja. Então que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas famílias, nos abençoe hoje e sempre e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém.